Apelidado de Dom Pablo, ou El Patrón, Pablo Emílio Escobar Gaviria, ou Pablo Escobar, foi o criador de uma das maiores máfias do mundo, o Cartel de Medellín. Seu cartel foi o maior dos anos 70 a 90, e ele era responsável em fazer 60 milhões de dólares por dia, tudo com a venda de cocaína, não só em seu país, mas em todo o mundo. No vídeo de hoje, falaremos sobre o Cartel de Medellín, e muito além de Pablo e os feitos da época, vamos contar hoje as marcas e as consequências do Cartel de Medellín. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. O vídeo de hoje é sobre o Cartel de Medellín. A gente vai fazer um vídeo, tentar resumir bastante o Cartel de Medellín, porque o Cartel de Medellín, como eu falei agora no enunciado ali, ele teve poder durante 20 anos aí, quase 3 décadas, pra falar a verdade, né? Nos anos 70 eles já trabalhavam, nos anos 80 eles já trabalhavam, nos anos 90 eles trabalharam muito bem, e até hoje eles têm algumas consequências. Até hoje tem gente ficando rica por causa deles e tem gente morrendo por causa deles. Isso porque a conduta do cartel sempre foi envolvendo mortes e muito dinheiro. Se você puder me ajudar, deixa o like aí. Quanto mais like tiver, mais o YouTube vai achar que o vídeo é bom e que o vídeo agrada a vocês. Então deixa bastante like para ajudar a gente a crescer o canal. Pablo nasceu no dia 1º de dezembro de 1949 em Rio Negro. Seus pais eram simples e moravam em um sítio onde o pai, Abel de Jesus Escobar, era caseiro, e sua mãe, Hermilda de los Dolores Gaviria Berril, dava aulas no mesmo local. Desde pequeno, ele sempre contribuiu com trabalhos domésticos. Seus primeiros trabalhos fora de casa foram como empacotador de supermercado e flanelinha de rua. Ele continuou com os estudos e o trabalho até a faculdade, quando estudou com a sua mãe e se formou. Logo em seguida, ele ingressou na Faculdade de Ciências Políticas, a qual precisou abandonar os estudos por não conseguir pagar a mensalidade. Foi nesse mesmo período em que teve o contato com o dinheiro fácil e começou a se envolver com o tráfico de mercadorias. Até essa época, a proibição das drogas ela era muito maleável ainda. Tipo, em vários países, muitas drogas não eram proibidas, ou se era, a polícia não caçava como caça hoje, porque quase todos esses meios de transporte de droga e de venda de droga e de camuflagem da droga e coisa do tipo foi inventado pelo próprio Pablo Escobar. Então quando ele tava inventando essas coisas, a polícia não sabia que elas existiam, então era muito fácil de mocar, porque a polícia não tinha o preparo que tem hoje, por exemplo. Mas ele não começou com droga, ele começou vendendo televisão falsificada, ele começou importando rádio sem imposto, ele vendia tênis de marca, vendia roupa e essas coisas do tipo. E ele já era um importador que vendia bastante coisa pra idade dele. Ele não tinha nem 20 anos e já tava fazendo isso assim pra cidade quase que toda de Medellín. E ele começou a trazer junto cigarro, porque o cigarro do Paraguai não se pagava imposto em cima e ele se tornava muito barato e vendia muito fácil. Então ele começou a ganhar ainda mais dinheiro com o cigarro. Depois ele descobriu que dava pra ganhar ainda mais dinheiro vendendo maconha. Ele começou de fato a traficar drogas. E ele começou a vender maconha e ganhar muito mais dinheiro. Foi quando ele descobriu que poderia vender algo muito mais lucrativo. Foi nessa época que a cocaína entrou na vida de Escobar e ele começou a vender muita droga mesmo. Pablo então viu que a cocaína dava muita grana e ele decidiu que ele não ia comprar cocaína, ele ia fazer. Então ele começou a fabricar a própria cocaína. E o primeiro grande laboratório de cocaína rolou em Medellín mesmo, além da cidade. Depois tiveram outros laboratórios em volta de Medellín, ali pelas florestas principalmente, em locais que eram escondidos e que não dava pra ver com um avião. Mas isso realmente importa porque em 1975, aos 22 anos, o Pablo tinha batido a sua primeira meta. Desde pequeno ele falou que aos 22 anos ele tinha que estar milionário, e ele realmente estava. Ele começou a vender tanto, mas tanto, que ele chamou a atenção de todos os traficantes. E ele chamou alguns deles para se reunir e para tentar formar uma parceria que combinaria valores, para ninguém ter que perder no valor ou ter que diminuir o preço do comércio, porque a cocaína era muito cara e se eles começassem a baratear iam perder um pedaço desse lucro. E ele chamou as pessoas para negociarem os valores e negociarem estratégias, como rotas de transporte, negociação com a polícia, negociação com a política, negociação com tudo. Pablo já estava pensando nisso tudo. E quando ele decidiu fazer isso foi quando surgiu o Cartel de Medellín de fato. E mais ou menos por essa época ele se envolveu em algumas brigas lá na Colômbia. Uma dessas brigas foi com um dos maiores traficantes da Colômbia. O nome do cara era Fábio Restrepo. Esse Fábio era o maior traficante da Colômbia na época e ele temia que o Pablo Escobar pudesse passar ele no posto. O Fábio tentou matar o Escobar e encomendou o assassinato dele. O Escobar conseguiu sobreviver e mandou matar o Fábio. Quando ele matou o Fábio, ele estava matando o cabeça da Colômbia e ele se tornou o cabeça da Colômbia desde então. Logo em seguida, em um desses transportes muito grandes, o Pablo estava levando para Medellín um carregamento gigantesco e alguns policiais acabaram pegando ele. Ele estava com 18 quilos de pasta base, que
que é o que é usado para fazer a cocaína, só em um dos veículos. Então ele tá com realmente bastante coisa. Quando eles foram presos, eles tentaram na hora subornar a polícia, obviamente, porque era o que o cartel de Medellín fazia. Ele pagava a polícia. Você que era policial não precisava lutar contra ele. Você podia muito bem ganhar dinheiro. Então ele falava pra polícia: ou você recebe a minha plata, ou você recebe o meu plomo. O plomo seria o tiro. Então, ou você aceita o dinheiro, ou você morre. Pablo Escobar fez isso com todo mundo e ele realmente cumpria isso. A polícia não quis saber do suborno dele e levou ele preso. Quando eles levaram Pablo Escobar preso, eles sujaram o nome de Pablo Escobar. E por isso, lá no futuro, Pablo não conseguiu realizar um sonho de ser presidente da Colômbia. E eu particularmente acho que ele conseguiria se não fosse isso. Essa é a verdade. O Pablo Escobar então sujou seu nome naquele momento, mas ele não sabia que isso era tão importante. Então ele acabou negociando com os próprios policiais que não tinham aceitado o suborno e acabou pagando um pouco a mais, e os policiais então receberam o suborno, soltando ele e arquivando o caso e escondendo esse caso. Só que o Pablo começou a fazer realmente muito dinheiro. E quando você faz dinheiro desse tanto, é um problema muito grande, porque muita gente fica de olho em você. Na Colômbia era um local cheio de pessoas necessitadas e cheio de pessoas envolvidas em guerra. Lembra que a gente falou sobre as Farc aqui no outro episódio nosso? Pois bem, as Farc estavam envolvidas nisso tudo, mas tinham várias coisas rolando. Tinha um M19, tinha um M13, tinha os Estados Unidos vigiando tudo, porque os Estados Unidos não queria que o tráfico continuasse. Tinha guerra política rolando dentro da Colômbia. Tinha ali uma guerra civil rolando, porque sempre o que rolou foi uma guerra civil dentro da Colômbia. Tinha tudo isso acontecendo. E todos esses caras estavam dispostos a matar, ou sequestrar, ou roubar qualquer um por dinheiro. Então por que não roubar Pablo Escobar, que foi o cara mais rico do mundo e estava na lista da Forbes durante 7 anos consecutivos? Isso porque ele fazia bilhões e bilhões de dólares todos os anos. Pra vocês terem uma ideia do quanto isso ficou grande e fugiu do controle, no começo ele lavava esse dinheiro com 4 carros, que eram 4 táxis da companhia de táxis que ele tinha. Ele falava que era dali que vinha o dinheiro, mas todo mundo sabia que não, porque ele fazia cerca de 60 milhões de dólares por dia. Não tem como você fazer 60 milhões de dólares nem que você tenha o Uber, nem que você seja dono do Uber você consegue, entendeu o que eu tô te falando? Então não tem como ele fazer essa grana. A galera começou a desconfiar também porque ele começou a comprar várias fazendas, vários aviões, várias coisas. Então o Pablo começou a ficar reconhecido pelo povo. O que o Pablo fez? Ele recebeu tanta grana que ele falou: eu vou ajudar o povo e trazer ele pro meu lado. Ele começou a dar o dinheiro de graça pra galera. Dar dinheiro de graça é uma expressão legal, né? Porque realmente dar dinheiro é de graça, né? Ou não? Não, dar dinheiro nunca é de graça, porque você tem que dar dinheiro, então custa. Então ele começou a distribuir dinheiro pro povo e o povo foi ficando ao lado do Pablo. O Pablo construiu até bairros em Medellín. E um desses bairros tem até o nome dele, que é o bairro Pablo Escobar. E tem mais de 400 casas só nesse bairro. Então, tipo assim, muita gente começou a idolatrar o Pablo na época. E era fácil pra ele recrutar qualquer tipo de pessoa. Então ele tinha muita gente ao seu dispor, a polícia tinha muito medo dele e os políticos começaram a ter medo dele. Isso porque o Pablo tentou entrar na política e ele foi impedido. Lembra que eu falei que ele foi impedido por conta da ficha suja? Pois bem, ele foi impedido. O plano dele era entrar na política e conseguir viabilizar através de leis para que a cocaína fosse legalizada e a venda dele não fosse mais ilegal. E ele pagaria todos os impostos que fosse necessário, porque ele já estava rico o suficiente para não ligar para isso, tá ligado? Ele então não conseguiu. Foi quando ele, através do dinheiro, tentou comprar vários políticos e conseguiu de fato. E era a mesma coisa que ia acontecer para a polícia, acontecer para a política. Ele falava: plata ou plumo, ou você recebe meu dinheiro ou você vai morrer. E ele fez isso com juízes, com policiais, promotores e com todo mundo. Então imagina, o cabeça da Colômbia, o cara mais rico da Colômbia, a pessoa mais poderosa da Colômbia e da América do Sul, provavelmente, naquela época, tava armado até o dente com muito dinheiro. Tá, e quando eu falo muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo. Para pensar no milhão. Milhão realmente é um número grande. Agora o bilhão é muito maior que o milhão. Se você tem uma ideia, 1 milhão de segundos equivale a 11 dias. 1 bilhão de segundos equivale a 32 anos. Essa é a diferença de 1 milhão para 1 bilhão. O Pablo Escobar não perdia 1 bilhão, ele perdia 2 bilhões de dólares por ano com ratos. Porque ele tinha tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que quando ele armazenava, o dinheiro acabava umedecendo, o dinheiro ficava em locais do tipo, e ele acabava atraindo ratos, e os ratos iam lá e comiam esse dinheiro. Ele gastava por mês 2.500 dólares comprando pacotes de elástico, que custavam na época 5 centavos de $1. Em cada pacote vem 200 elastiquinhos. Em cada elástico cabe aqui dentro 10 mil dólares. Então assim, são 10 mil dólares versus 200 dá quanto? 2 milhões de dólares versus... Puta, muita coisa. Muita coisa. Versus muita coisa. O Pablo Escobar recebia realmente muita, mas muita grana mesmo. Eu costumo falar que o Pablo Escobar foi o homem mais poderoso da história. Isso porque o Hitler, por exemplo, que foi um cara muito poderoso, que foi um cara que teve poder recentemente, e vários outros, normalmente tiveram poder através de um estado, do poder de um governo. O Pablo Escobar não teve um governo. Ele montou o próprio governo. Ele tinha o próprio exército, ele tinha os próprios políticos, tinha os próprios juízes e ele tinha a própria polícia, porque... ele comprou tudo. Ele pegou dinheiro e basicamente comprou tudo. O que aconteceria se um ser humano tivesse dinheiro para comprar tudo? Essa foi a vida do Pablo Escobar. Tanto é que na época os filhos dele viviam na maior regalia. As pessoas em volta dele viviam na maior regalia. A filha dele chegou a ganhar um unicórnio de presente, porque ela pediu um unicórnio pro pai e o pai mandou costurar um chifre na cabeça de um cavalo para que ela ganhasse um unicórnio.
Então, tipo assim, o filho dele nunca andou 2 vezes da mesma moto. A cada vez que ele ia andar, era comprado uma moto nova. Então, quando ele tinha 10 anos, ele já tinha mais de 100 motos. E sabe quanto que isso modificava a fortuna dele? Em nada. Porque ganhava 60 milhões de dólares todo dia. Quando você pensa assim, 60 milhões no dia, você fala, é bastante. Agora imagina isso daqui 5 anos. Pablo Escobar fez isso por 30 anos. Deve ter dinheiro dele até hoje. Não só deve, como tem. O dinheiro de Escobar foi, na maioria, enterrado pela Colômbia. E como ele foi enterrado, muita gente até hoje sai caçando e cavando por aí. E esses caras cavam 3 anos, aí do nada acham lá milhões. Ah, então tem gente que já tem faz gente isso, faz, tem os piratas de Escobar que vivem até hoje atrás desse dinheiro. Com tanto dinheiro, tanto poder, o Escobar começou a ganhar também uma certa coragem. O primeiro grande indício de que ele estava realmente ficando violento, e não só com aqueles que eram inimigos de guerra ou algo do tipo, foi quando durante uma festa, onde tinham várias pessoas ali, inclusive a família dele, alguém roubou a prataria da casa dele. Foi um funcionário dele. Ele mandou pegar esse funcionário, amarrar o funcionário e jogou dentro da piscina da casa. E na frente de todo mundo ele falou, isso é o que acontece com quem mexe com o Pablo Escobar. Então, tipo, a primeira vez que a mulher dele, a mãe dele, viram um Pablo Escobar violento foi aí. E ele começou a tomar essa fama de cara perigoso, porque várias pessoas começaram a ser assassinadas. E o dinheiro que ele dava pro povo já não era o suficiente para convencer todo mundo. Então, em 1989, ia ter uma nova eleição na Colômbia. Um dos candidatos era Galán. Um dos projetos desse cara era pegar o Escobar e acabar com o cartel de Medellín. Ele prometia para todo mundo que faria isso. E obviamente isso fez com que o Pablo quisesse matar ele. O Pablo tentou matar ele 3 vezes. Na primeira vez o Pablo mandou 3 homens irem até um comício que ele faria com uma bazuca. Quando ele ia subir no palco, ele foi avisado por um policial que tinha visto esses 3 homens que alguém poderia matá-lo. Então Galán não subiu no palco, ele foi avisado antes de morrer. Esse policial que avisou e que viu os caras acabou sendo morto no mesmo dia pelo Pablo Escobar e pela galera do Pablo Escobar. Ainda tinha isso, né? Você não podia nem ajudar a polícia. Se você ajudasse a polícia, você morria. Então a própria polícia que tentava ajudar a polícia acabava morrendo. Ele foi ajudar o Galán, também morreu. Depois disso, o Escobar tentou matar ele de uma forma ainda pior, de uma forma que custou muito caro pro Escobar. O Escobar mandou uma pessoa sem saber pra dentro de um mesmo avião que Galán ia. A ideia era que o Galán fosse sem saber, que o Galán fosse uma pessoa suicida, quase que lembrando um kamikaze aí, morrendo dentro de um avião por alguém. Ele teria que ir com um gravador e tentar entrevistar o Sr. Galán. Essa era a intenção do Escobar com aquele cara. Só que antes de entrar no avião, novamente o Galán foi avisado que alguém poderia tentar fazer algo com ele. E ele mudou de avião, e ele não entrou no avião. Ou seja, o cara quando tava lá em cima não viu o Galán. Em algum momento ele pensou que deveria gravar algo e ele tentou gravar. Quando ele tentou gravar, o avião foi pelos ares e explodiu tudo. Então mais de 200 pessoas morreram naquele dia numa tentativa do Escobar de matar o Galán, e que ele não conseguiu novamente. Bom, com 203 mortos depois disso, todo mundo ficou contra o Pablo Escobar. A opinião pública ficou contra ele. E todo mundo realmente ficava contra ele. Tinha um cartel de Medellín, tinha várias pessoas, mas o nome que era colocado era sempre de Escobar. Por isso que quando a gente fala de cartel de Medellín, a gente sempre fala de Escobar, entendeu? Logo depois disso, Galán foi tentar fazer um outro comício e de novo fazer um outro discurso no palanque, quando ele recebeu alguns tiros e morreu. Um outro candidato entrou no lugar de Galán e ganhou a eleição, e ele continuou com as promessas de Galán. A intenção dele era de deportar Pablo Escobar para os Estados Unidos, mas através dos políticos que Escobar tinha comprado, ele conseguiu aprovar um acordo inimaginável. Ele não seria levado para os Estados Unidos e ainda mais, ele escolheria onde iria morar, e ele construiu sua própria cadeia. É isso mesmo que você tá ouvindo. O Pablo Escobar construiu a própria cadeia que ele ia ficar, e dentro da cadeia ele colocou tudo que ele podia. Botou lá, tipo, games, botou pés de maconha, plantações de maconha que foram achados depois, sala para strippers, polidances, piscina, várias coisas do tipo estavam lá. Então, tipo, ele tinha tudo que ele queria no mundo lá dentro. E um outro detalhe dessa cadeia que foi conhecido como a Catedral também é importante. A polícia não podia ficar dentro da cadeia. A polícia tinha que ficar fora. A polícia ficava a quilômetros da cadeia para respeitar um acordo que tinha sido feito com o Pablo Escobar. E então, para ser abastecido o local, era mandar um caminhão direto para levar coisa para Escobar e para as pessoas que ficavam lá dentro. Dentro desse caminhão passaram ali droga, passaram pessoas, armas, prostitutas, todo tipo de coisa que você imaginar passou dentro desse caminhão. Então, tipo assim, as regalias do Pablo continuavam ali. Foi quando, em outro erro fatal, e aí eu falo, olha o tanto de erro que foi necessário o Pablo ter pra ele poder cair do poder, pra tu ver o tanto que ele realmente estava poderoso. Não foi um erro, foram vários e vários erros grandes. Então, em um momento de erro ali, numa neura muito grande, o cara tava na cadeia, tava pensativo pra caralho, ele achou que alguns dos seus comparsas estavam trapaceando ele, e ele simplesmente surtou, e com pauladas ele matou 2 seus comparsas que eram assim, um dos maiores
maiores cabeças do cartel de Medellín. Então, tipo assim, ele realmente matou caras importantes. O sumiço desses caras que acabaram sendo queimados depois de serem mortos fez com que a polícia começasse a investigar o Pablo Escobar e investigar o que estava acontecendo dentro da catedral. Foi quando o primeiro-ministro da Colômbia foi chamado por Escobar para poder conversar com ele lá dentro da catedral. Ele então foi até lá e caiu numa armadilha. A armadilha de Pablo era para que ele ficasse lá e fosse feito como refém para que Pablo pudesse sair tranquilamente da cadeia. Só que em volta da cadeia foi rodeado de militares e basicamente a ordem era pegar o Pablo Escobar vivo ou morto. Policiais entraram dentro da cadeia atirando e mataram várias pessoas. Quando chegaram dentro da catedral, eles encontraram de tudo, realmente de tudo. Encontraram lá as joias, as drogas, as armas, só não encontraram Pablo Escobar. Isso porque Escobar tinha fugido em uma das passagens secretas que ele tinha construído dentro da cadeia. Quando ele fugiu, ele acabou parando no meio de uma mata. No meio dessa mata, alguns policiais encontraram com Pablo Escobar. Esses policiais não tiveram coragem de prender Escobar por causa dos contos que eles ouviam, de policiais que tinham sido mortos e torturados pelo Escobar. Então a polícia não tinha coragem de prender o Escobar. Olha o tamanho que ele ficou. Pablo chegou a fugir da Colômbia e não morar fora do país. Mas ele tinha uma ligação muito forte com Medellín e ele não poderia ficar longe. Foi quando ele voltou para a Colômbia. E de pouco em pouco ele foi perdendo cada vez mais espaço dentro da Colômbia. E foi perdendo o poder do tráfico. Isso porque ele tinha muitos inimigos. Tanto tinha os paramilitares, que eram muitas vezes ali a milícia ou os filhos dos policiais que Pablo tinha matado, quanto eram os criminosos rivais de Pablo, que não aguentavam mais ver alguém dominando todo o tráfico colombiano. Então esses outros cartéis começaram a se unir junto da polícia, junto do governo, junto dos Estados Unidos, e todo o mundo basicamente se uniu para derrotar Pablo. Tanto é que na época guerrilheiros de direita e esquerda se uniram pela primeira vez para poder derrotar alguém, que era o Pablo Escobar. Ele foi perdendo aos poucos seus principais integrantes e principalmente seus líderes. Nos anos 90 ele perdeu seu primo, que era uma das principais bases dele, uma das principais bases do governo. Ele também perdeu algumas das pessoas que chefiavam os assassinos. Os ticários do Pablo Escobar chegaram a ser 160. Imagina você ter 160 assassinos. Isso não são 160 pessoas que trabalham para você, era bem mais. Era 160 assassinos. Esses caras trabalhavam de segunda a segunda assassinando. Então você precisava ter 160 pessoas matando de segunda a segunda. Você entendeu do que eu tô falando? É muita coisa, mano. Enfraquecido, roubado, extorquido, Pablo Escobar começou a perder poder, até que um dia ele teve que fugir e quase que sozinho ele foi pra casa de seu pai. No sítio de seu pai ele tinha só um capanga com ele. Quando ele passou lá vários meses, e nesses vários meses ele fugiu da polícia de todas as formas. Ele não podia dar um telefonema, ele não podia falar com a família, não podia fazer nada. E a família do Pablo sempre foi algo muito grande. Isso fez com que ele tivesse depressão. Com a depressão ele engordou, abandonou a vaidade, deixou o cabelo crescer, deixou a barba crescer. Parecia que o Pablo nunca mais ia ser encontrado pela polícia e também parecia que ele nunca mais sairia daquele local. Até que um dia ele decidiu voltar para Medellín. Ele não aguentava mais ficar ali e precisava ver sua família. Ele alugou então um apartamento e ficou lá. E ele foi ficando, e isso tudo sem ligar para a família, porque não podia, porque senão ele seria pego. Até que chegou o seu aniversário de 44 anos. Pablo fez 44 anos e isso mexeu muito com ele. Pela primeira vez ele não podia estar nem com a mãe, nem com a família, nem com ninguém. Ele não tinha luxo, não tinha poder em volta e não tinha nada. Ele se viu derrotado e a maior conquista que ele poderia ter é falar com os filhos. No dia seguinte, então, ele ligou para a família e chamou sua mãe até o local. A sua mãe estava indo visitar o Pablo Escobar quando a polícia interceptou e viu o Pablo Escobar fumando maconha em uma janela. A polícia então foi até o local, entrou e matou o comparsa, que era o único protetor de Escobar. Já sem ninguém, Escobar trocou tiros com a polícia e ainda matou alguns policiais. Você vê que Escobar realmente, até o final, ele foi muito forte. Mesmo estando só com uma arma na mão, ele matou alguns policiais, fugiu, e foi onde o coronel Hugo Aguiar acabou atirando no Escobar e ele caiu. No chão já, Hugo Aguiar chegou perto e deu mais um tiro na cabeça de Escobar, matando ele. A mãe dele, que estava indo até o lugar para visitá-lo, chegou então na casa de Escobar. Chegando lá, ela deparou com o filho morto jogado em cima do telhado, por onde ele tinha tentado escapar da polícia. Escobar então morreu naquele dia, e com certeza o cartel de Medellín se enfraqueceu muito naquele momento. Qualquer chance ou sonho que vários presos políticos tinham na época de serem soltos por uma reviravolta de Pablo, morreram naquele dia. As pessoas que seguiam Pablo sofrem até hoje. Sua mulher Vitória Eugênia, por exemplo, tem que se esconder até hoje. A polícia deu proteção para ela por um tempo, mas hoje em dia ela meio que vive sozinha e às suas custas. Além de ter de sustentar, se esconder, ela ainda corre o risco de ser morta tanto pela polícia quanto pelo crime, porque muitas pessoas odeiam Pablo até hoje. Seu filho Juan chegou a escrever livros sobre o Escobar. Ele fez um documentário e escreveu um livro contando a história dele. Mas ele também teve que um tempo ficar viajando e se escondendo sempre, trocando de identidades para poderem não saber que ele era filho de Pablo Escobar. Ele também contesta a versão de que o pai teria sido assassinado e diz que o pai se suicidou, que a polícia só disse que matou ele para poder contar a vantagem e contar uma história e uma vitória para a polícia colombiana. A Virgínia Vallejo, que era amante de Pablo Escobar e também era uma jornalista da época, contribuiu depois com a DEA com várias informações sobre o cartel de Medellín e sobre o envolvimento político que o cartel tinha. Em 2006 ela recebeu o exílio dos Estados Unidos e foi morar no local. Ela também lançou um livro amando a Pablo e odiando a Escobar,
Escobar, onde ela conta as histórias com Pablo Escobar. Os irmãos Ochoa, que eram parceiros de Escobar, foram presos. Eles se entregaram e prometeram nunca mais cometer nenhum crime. Em troca, eles receberam a liberdade novamente. Isso porque foi uma forma do governo de que eles não cometessem mais nenhum crime, falando: tá, a gente perdoa os crimes de vocês, só não cometam novos. O Popeye, que era um dos braços direitos de Escobar e que foi o responsável por matar mais de 400 policiais, hoje em dia vive mudando de lugar para lugar. Ele também não consegue se manter em nenhum local porque ele corre sérios riscos de vida. E, inclusive, faremos um vídeo sobre ele que sairá aqui no canal na segunda-feira. Griselda Blanco era uma das responsáveis por mapear o dinheiro de Escobar na época. E ela continua se envolvendo com isso até que em 2012 ela foi assassinada por conta disso. E por conta de cobranças de inimigos de Escobar. Ou seja, em 2012 teve gente morrendo ainda por conta de Escobar. O Roberto Escobar Gaviria, ou seja, o irmão de Escobar, também tentou participar do crime na época. Mas em 92 ele acabou se entregando à polícia. E isso fez com que ele desse alguns detalhes de Escobar na época. Com punição, ele recebeu uma carta bomba na sua cela. Quando ele foi abrir a carta, ela explodiu, deixando ele cego de um olho. Hoje em dia ele tenta reviver a vida do irmão viajando pela Colômbia e gravando isso. Gacha, que era o segundo maior nome dentro do cartel de Medellín, também morreu. Ele morreu junto de seu filho quando um infiltrado da polícia falou onde ele estava. Passando a localização, a polícia foi até ele. Chegando no local, a polícia simplesmente fuzilou ele. Foi até difícil reconhecer o rosto dele. Isso porque ele recebeu 48 tiros, a maioria na cabeça. Bom, a maioria do cartel de Medellín ou morreu, ou foi preso, ou desapareceu. Vários cartéis funcionam até hoje na Colômbia e tem muito poder lá. Mas essa foi a história do cartel de Medellín. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Não se esquece de assistir os outros vídeos da série Facções, que são Yakuza, Máfia Russa, Al-Qaeda e as Farc. Valeu, até a próxima.